doenças sexualmente transmissíveis, também as infecções sexualmente transmissíveis, sexualidade de um modo geral, vamos falar sobre sífilis, sobre as DSTs, tudo isso hoje no Entre Linhas, a partir de agora. Boa noite, nós estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede, também você nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, também no YouTube da TV Univates e ainda no site univates.br/TV. Nós estamos falando hoje, como eu já disse na abertura, sobre as DSTs, especialmente esse tema, né, as doenças sexualmente transmissíveis, mas nós vamos passar aí por outros, ampliar um pouco mais, e além das doenças, falar sobre sexualidade, falar sobre cuidados, né, prevenção, que é sempre um tema importante. Nós tivemos há poucos dias o Dia de Combate à Sífilis, né, que é um dia nacional, e também vamos ter o Dia de Combate à AIDS, e nós vamos aproveitar, né, que estamos em meio a essas duas datas para tratar desses temas tão importantes para a nossa sociedade e que às vezes ainda são, por incrível que pareça, um tabu. Vamos conversar sobre isso com uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre isso, a Maria de Lourdes Verma, que é coordenadora do SAI, né, e vai falar com a gente um pouco nessa noite sobre esse tema. Maria de Lourdes, obrigado por vir aqui, obrigado por atender o nosso convite, uma boa noite. Antes de mais nada, antes a gente entrar no tema que é o foco principal, né, como a gente falou no programa, vamos falar um pouquinho do SAI, esse serviço, né, que você coordena, que tem toda uma equipe. Fala um pouquinho sobre o que é o SAI, qual o trabalho que vocês fazem. Você já é há 16 anos coordenadora, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Bom, né, vamos iniciar então falando um pouco sobre o serviço de DST-AIDS no município de Estrela. O serviço de DST-AIDS, né, pouco da história do serviço, é um serviço que existe desde 1994, né? É um serviço regional, tá? É uma referência dentro da Regional de Saúde e ele serve para assistência, né? Assistência ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis no município de Estrela. Nós somos referências para outros municípios, né? A nossa principal função é realizar os exames específicos, né, na área de HIV/AIDS, a parte de assistência médica, assistência de enfermagem, assistência farmacêutica com a dispensação de fármacos específicos para o tratamento de HIV/AIDS e também a parte de assistência social. É toda uma equipe, tanto de técnicos, de enfermeira, né, e médico e outros profissionais. Muito bem, então temos aí, você falou um pouco do serviço e depois do SAI, ou seja, nós podemos dizer então que o serviço ele acontece em Estrela, é referência para outros municípios, mas o SAI ele pertence à Regional de Saúde, à Coordenadoria ou à Secretaria de Saúde de Estrela? SAI, ou é algo independente, separado? O SAI, por suas vezes, ele se confunde, né? Pois é. Ele se confunde. O SAI, oficialmente, digamos assim, o serviço funciona na base de um programa de saúde. É um programa de saúde que existe oficialmente enquanto programa oficial desde o ano de 2000. Os profissionais são vinculados à Secretaria de Saúde, tá? Alguns a outros municípios. Nós não somos vinculados diretamente à Regional de Saúde. Nosso vínculo é, digamos assim, de orientações, é ao Ministério da Saúde. Muitas vezes nós que orientamos, digamos assim, a linha de cuidado, SAIs, que orientam a linha de cuidado dentro da sua região de saúde. Então, nós somos orientadores do cuidado em DST, HIV/AIDS dentro da nossa região de saúde. Né? Somos responsáveis pela nossa experiência, pela nossa prática, nós somos, então, responsáveis por capacitar, dar diretrizes de cuidado, orientar as diretrizes de cuidado dentro da nossa região de saúde aos municípios que nós atendemos.
Muito bem, então esse programa, ele vem da esfera federal, Ele vem da esfera federal. Bacana, né? muito bem. Só para a gente contextualizar, para a gente saber um pouco do que nós estamos falando, né? Porque é um serviço tão importante e para a gente situar e também a gente depois aprofunda um pouco também de como as pessoas podem procurar isso, procurar esses profissionais. Bom, nós tivemos um dia agora que passou, né, que é o terceiro sábado, né, do mês, que foi o dia, né, que lembramos e que temos o lembrete de combater a sífilis, né, o dia de combate à sífilis, e mais adiante vamos ter o dia, que eu acho que é Dia Mundial, Dia né, Mundial de combate à luta AIDS, contra né? a AIDS. E que a gente pode falar de datas como essa, por que elas são tão importantes? Claro que a gente precisa pensar e falar sobre isso o ano todo, mas esses dias de lembrar esses problemas, essas doenças, eles são importantes por quê? Olha, eles são importantes com o objetivo de impactar a população, tá? Esses dias eles vêm para lembrar que sim, que essas doenças existem, porque o que não é falado não é lembrado. Essa é a nossa realidade. O que não é falado, não é lembrado, não é visto, não é trabalhado em cima. Doenças, nós temos doenças que a gente pensa emergentes. Eu vou citar um exemplo, não foge muito do que nós vamos falar, depois eu vou te explicar o motivo. Por exemplo, a tuberculose. Tuberculose parece não ser uma doença tão falada, mas os casos continuam aumentando exponencialmente. Né? E não se ouve, às vezes, falar muito em tuberculose, né? Porque acham que não existe, que era uma doença de séculos passados. A mesma coisa com a sífilis, né? A sífilis se priorizou tanto falar em outras doenças, como é o caso do HIV/AIDS, e a sífilis, ela é histórica. Se nós formos ver, tem registro da sífilis lá, né, nos alfarrábios, lá no Egito já tinha registro de pessoas que faleceram com sinais e sintomas de sífilis. E nos estudos, né, que fizeram, nas múmias egípcias, já encontraram, né, material compatível com a sífilis, né, DNA compatível, né, com a sífilis. Então, assim, ó, o que nós temos no caso da sífilis? Nós temos uma alta incidência de sífilis, atualmente, numa população sexualmente ativa. A sífilis, a longo prazo, se não tratada ou se não tratada adequadamente, e o não tratado adequadamente compõe o quê? Né? Casal ser tratado, parcerias sexuais serem tratadas. Se não for tratado adequadamente, nós temos uma semelhante, que agora os números de sífilis praticamente já ultrapassam os casos de AIDS, né, a nível de contaminação, né, já ultrapassam, e é uma doença tratável, assim como o HIV evitável, né, já ultrapassam. Então, assim, atinge essa população. É uma população jovem que daqui a pouco vai ter um projeto de família, vão ter filhos, e se não for tratado, esses filhos podem vir a sofrer, digamos assim, doenças decorrente dessa falta de cuidado, dessa negligência no tratamento. Né? Podemos ter crianças com problemas de visão, problemas neurológicos, né? Ou no nascimento ou mais tarde com o desenvolvimento. Podemos ter casos de abortamento, né? Além de problemas bem graves, né? Nascem já com pouca sobrevida, digamos assim, né? Sem muita expectativa. Né? Então, assim, ó, e nós temos também o caso de pessoas com mais idade, né? Como eu comentei há algum tempo, né? Em outra situação, pessoas com mais idade que estão se descobrindo agora com sífilis, quando já está instalado problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas ósseos, e às vezes vão descobrir numa internação devido a um problema cardíaco ou neurológico. Aí se faz o diagnóstico, só que daí a lesão, né, tanto no órgão, ela já está instalada, digamos assim, ó, não tem mais como recuperar. Né? Então, se torna um grave problema de saúde pública também.
Muito bem. Nós vamos aprofundar um pouco, inclusive, sobre a sífilis daqui a pouco, falar sobre sintomas também, que aliás precisa se ter muito cuidado, né? Tem algumas coisas que chamam a atenção, que as pessoas precisam estar atentas, mas a gente fala sobre isso depois do intervalo. Vamos fazer uma rápida pausa e retornamos já. Nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui pela TV Univates. Estamos trazendo o assunto doenças sexualmente transmissíveis, também as infecções sexualmente transmissíveis. Aliás, vamos falar sobre a diferença dessas duas coisas daqui a pouco. E também estávamos falando já nesse bloco inicial, acabamos entrando nesse assunto da sífilis, né? Até porque tivemos um dia aí de combate, lembramos disso, a sífilis que está ganhando números grandes, aliás, em Estrela, números bastante expressivos, né? Vocês que trabalham em Estrela também. Fala um pouquinho sobre esses números e eu queria que tu falasse também depois sobre os cuidados, especialmente com os sintomas, porque pelo que nós até já conversamos em outra oportunidade, são sintomas que até podem aparentar não ser sérios, mas quando vê, a pessoa tem e não sabe, são sintomas que passam, enfim, traz um pouco dessas informações para a gente. Ok. Bom, Júlio, em Estrela, né, como nós vimos conversando, né, nós temos um índice, digamos assim, comparado ao HIV, bem elevado. Vamos pegar os dados do relatório de outubro, tá? Do dia 15 de setembro ao dia 15 de outubro, no nosso município, 1.176 pessoas foram testadas para várias DSTs. Destas 1.176 pessoas testadas, nós tivemos 17 casos de sífilis. 17 casos confirmados, isso na rede básica, sem contar a rede privada, que também nós temos os casos da rede privada. 17 casos, tá? Só na rede básica, na rede de saúde pública. Comparado ao de HIV, que nós tivemos 2 casos. Né? Quer dizer, uma proporção bem elevada de casos de sífilis, e são casos novos de sífilis. Não é, memória, fez o teste, a memória, já tratei. Não, 17 casos confirmados, novos, numa população de mil pessoas, 1.100 e poucas pessoas, né? Não chega nem a 1.200 pessoas. Então, assim, isso é preocupante. Dentro da nossa região de saúde, que é a região 30, ocupamos um lugar não muito feliz, que é o primeiro lugar em casos de sífilis. Tá? Então, assim, isso nos leva a pensar que, ao divulgar esses dados, tá, mas o que a saúde, né, está fazendo sobre isso? Daí eu sempre levo para a pessoa, o que você está fazendo com essa informação? Porque aí a gente já entra na questão da saúde sexual, da parceria sexual, da autonomia do teu cuidado e do teu parceiro. O que vocês estão fazendo com essas informações? Que tipo de atitude o nosso usuário, a pessoa sexualmente ativa, tem que tomar? Né? A gente muda também esse ponto de vista, porque às vezes os profissionais da saúde, nós ficamos de certa forma restrito a uma ação educativa para mudança de comportamento. Nós ficamos restritos a essas ações de educação e saúde, mas o modo de agir, o modo que a população, né, vai absorver essas informações e entender a importância, a relevância desse 1.200, não, 1.000, né, não chega a 1.180 pessoas, essas 17 casos, gente, isso é muito, considerando uma população, isso é uma população de um corte X que foi testada. Isso não é, se nós formos estender isso, fizermos uma regra de 3, piora. Piora e bastante, significativamente. Então, assim, chama-se atenção, né, para a importância dos cuidados de prevenção. O que é os cuidados de prevenção? Parceria fixa, não tenho parceiro fixo, preservativo,
né? Vamos falar sobre saúde sexual, e reprodutiva, porque daqui a pouco eu vou querer ter uma família e posso estar trazendo prejuízo a esse meu planejamento futuro. Bem interessante, nesse ponto, são sinais e os sintomas de sífilis, pois né? Indo nessa linha, né, os sinais e sintomas, eles muitas vezes passam despercebidos, podem ser confundidos com outros problemas dermatológicos, né, conforme o estágio da sífilis, né. O primeiro estágio, que é aquele estágio padrão, se formos fazer pesquisa na internet, vai estar lá uma ferida, um cancro limpo, uma ferida limpa no órgão genital masculino, no órgão genital feminino. Isso, digamos, é um padrão que atualmente raramente é encontrado, né? Nesses anos que eu trabalho na área de doenças sexualmente transmissíveis, raras vezes eu encontrei esse padrão dos livros, até devido à questão do uso de antibiótico de forma descontrolada que nós tivemos a nível de Brasil por longos anos. Então, quer dizer, às vezes passa por essa fase, até porque é uma ferida que vai sumir em pouco tempo, né? Às vezes, passei uma pomadinha, sumiu. Ia sumir passando, não passando nada. Tá? Esse é a fisiopatologia da doença, essa é a história de como a doença se comporta no corpo. Depois podem vir a surgir lesões descamativas nas mãos, pontos nos pés, nos membros inferiores, costas, que muitas vezes as pessoas não associam a doença transmitida via sexual. Aí, às vezes, vai para um profissional, o profissional não se toca que aquela pessoa, sim, pode estar com sífilis, porque daqui a pouco, um pouco de preconceito também, né? Mas essa pessoa aí não. Pensa em tudo, menos em que aquela pessoa com nível superior, com boa estabilidade econômica, vá ter alguma IST. Vamos passar pomadas, vamos fazer biópsia, vamos, até descobrir que é sífilis, aquelas lesões. São a fase primária, então, da ferida, a fase secundária dessas lesões, e ela vai ter um período que vai sumir. Tratando ou não tratando essas lesões aparentes, ela vai sumir. Só que o treponema, a bactéria, ela vai ficar dentro do corpo, fazendo o seu trabalhinho, que é o de estrago em órgãos nobres, né? Aí entra a questão do cérebro, né, que eu comentei lá no início, das pessoas com mais idade, daqui a pouco descobrindo algum problema neurológico, problema visão, cardíaco, ósseo, né? Aí entra todas aquelas questões. Quer dizer assim, a fisiopatologia da doença, como a doença se comporta no corpo, ela vai sumir, né? Seus estágios vai sumir. Só que nesse processo, até ela sumir os sintomas aparentes, a pessoa vai estar contaminando outras pessoas, né? E às vezes a gente faz um exame, né, quantitativo de sífilis, tá lá um exame lá com resultado, né, meio baixo lá, aquela titulação, aí tu pergunta para a pessoa, tu tratou? Não, eu nunca tratei. Quer dizer, ali nós temos naquele momento um caso de sífilis latente, ou seja, a bactéria está no corpo, está instalada, daqui a pouco já está fazendo, né, sua alteração, né, já está lá nos órgãos nobres, e aí, se não tratar, se não tem outra clínica, se não tratar, vai ocorrer essas sequelas que ficam até o óbito, até a morte da pessoa. Bem, é importante esses alertas, especialmente se falar de sintomas que podem passar despercebidos, como você mesmo disse, ou seja, as pessoas precisam realmente ter esse conhecimento, você mesmo disse. Às vezes o sintoma que é aquele tradicional, que as pessoas acham que conhecem, é às vezes o mais raro de se encontrar ou de acontecer. Pois é, a gente falou há pouco, né? Tem muito tabu ainda, não só em preconceito, como você disse, às vezes uma pessoa bem apessoada, melhor vestida, com graduação, a gente acha que jamais vai ter esse tipo de problema. Esse tipo de preconceito, ele existe em grande número e também em relação a outras doenças, né? Não só a sífilis, em relação a
a outras situações. Isso existe ainda em grande número porque a gente pensa às vezes que isso é coisa do passado, né? A gente tinha, muito tempo atrás, quando surge o assunto HIV, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante, também se falava que, eram só homossexuais, ou que se encostasse na pessoa podia pegar. Sim. Ou seja, esses mitos, assim, eles ainda são tão presentes assim na vida das pessoas? Infelizmente, sim. E infelizmente é numa população, o adulto jovem, não é no mais jovem, né? É no adulto jovem, aquele adulto acima dos 35 anos, digamos assim. E infelizmente esse tabu, ele também está associado à questão econômica, tá? Porque se tem muito, infelizmente, né, a falsa ideia que as doenças sexualmente transmissíveis e as infecções sexualmente transmissíveis, que seja, mudou a nomenclatura, mas no frigir dos ovos, né, é o mesmo, né, que elas são de uma população que está mais exposta, de uma população mais vulneráveis, de pessoas que não têm acesso a ensino, à educação, que não têm um bom trabalho, né, que são pessoas, entre aspas, sujas, né, que não têm um bom nível cultural, e aí que se forma o tabu, né? Porque dentro da antropologia, vamos voltar um pouquinho na antropologia, né? Tem uma coisa chamada imperativo reprodutivo, né? Onde, né, uma espécie procura outra espécie que tem mais potencial de reprodução. Quem são os mais procurados dentro dessa espécie? Aqueles mais bonitos, com maior potencial, né, que demonstram melhores condições. A mesma coisa com as DSTs. Quanto mais bonito, mais procurado. E aí, como partindo dessa base de preconceito, não, é bonito, é bonita, é bem educada, conheço família, todos aqueles conceitos, todos aqueles conceitos culturais, né, que atrapalham na hora da gente tratar um tema que é saúde sexual, que é sexo, né? Só que, assim como se tem aquela figura, daqui a pouco aquela pessoa, objeto de desejo, né, também já teve um histórico anterior com outra pessoa que teve a mesma situação. E o que se esquece nesse momento, né? Se esquece o básico da educação sexual. Como é que está, né, a minha saúde sexual para mim e dessa pessoa? Porque, infelizmente, em todo esse período que eu trabalho, eu ainda continuo ouvindo aquela história. Eu não tenho nada. Tá, mas como é que tu sabe se tu não tem? Né? Infelizmente, essa fala é masculina, né? Aí a gente entra também no contexto que a sexualidade é uma construção cultural que atrapalha e muito a nossa situação de saúde como um todo, né? Eu não tenho nada, se teu exame dá alguma coisa, é tu que tem, né? Então, existem essas diferenças. Quando a gente fala em saúde sexual, a gente também está falando em antropologia, a gente está falando em relações de poder, sabe? Tem todo em construção social dessa sexualidade que atrapalha isso aí. Nós vamos ao intervalo. Estamos chegando ao fim de mais um bloco, voltamos em instantes. Ok, estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui na nossa TV Univates. Nós estamos falando sobre doenças sexualmente transmissíveis e, enfim, esse tipo de tema que é tão importante também, falando aí sobre a sífilis, que falamos há pouco, vamos falar sobre HIV também. Aliás, eu falei em doenças sexualmente transmissíveis e nós já falamos também em infecções sexualmente transmissíveis. Tem diferença? Olha, a nomenclatura, digamos assim, uma infecção. Vamos pegar o caso da sífilis, né? Eu estou com a infecção por sífilis, eu tenho uma infecção por HIV, tá? Ok, essa infecção
é sexualmente transmissível. A doença é quando já se instalou. É uma questão para nós, a nível de trabalhadores de saúde, é uma questão de nomenclatura, né? Porque, eu estou com a infecção, mas eu não estou doente ainda. Eu posso ser portador daqui a pouco de um HIV e não estar doente ainda. Só que a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Eu estou doente de sífilis, aí já conforme os estágios também. A nível prático de tratamento, de condutas, para nós, a nível prático, é nomenclatura. Digamos assim, não mudou, não impactou muito no que nós temos que fazer. É um ajuste de nomenclatura. Muito bem. Importante para o conhecimento também. Nós falávamos antes, você voltou à antropologia há pouco, né? Falamos um pouco sobre isso, sobre essa inversão, de daqui a pouco as pessoas que aparentam ser melhor, mais dinheiro, mais cultura, tem-se a impressão de que não possam ter essas doenças. Enfim, como você disse, que às vezes até pode ser o contrário, talvez essas pessoas, como sendo uma pessoa que talvez até tem mais procura, até a gente brincou, né? Talvez seja um objeto de desejo, assim, a gente pensou assim. Mas talvez as pessoas que têm essa visão, talvez um tanto quanto preconceituosa, elas talvez não pensem que as pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas têm mais acesso também à orientação, inclusive de procurar profissionais, de se cuidar melhor. Talvez não seja essa a visão das pessoas quando pensam que alguém com maior poder aquisitivo ou melhor vestido tenha menos chance, talvez não certeza, evidentemente, mas menos chance de ter esse tipo de doença. Claro que isso é um pensamento errado, mas talvez não seja esse o pensamento? Olha, até o momento eu estou tentando descobrir o que realmente passa. Até não acredito que vá nessa linha de pensamento, porque o que eu ouço dos meus usuários, agora falando ali na minha prática, o que eu ouço dos meus usuários, são usuários, tenho diversos usuários com diferentes níveis culturais, diferentes, né, níveis de poder aquisitivo também, e com mais poder aquisitivo que eu ouço, isso, eu não achei que eu fosse pegar essa doença. Para mim, essa doença, né, abro aspas, é de quem estava na sarjeta, na vala, era de drogado. São esses termos liga uma coisa com a pejorativos, outra, né? Quer dizer, liga ao que não é bom, digamos assim, na visão dele, né? Então, eu acredito que é um preconceito não associado a esse pensamento tão elaborado que tu fez. A coisa é mais simples, tá? O pensamento é bem mais simples. Eu ouvi uma pessoa há pouco tempo dizer assim, isso tudo vem com a pobreza. Imagina só, uma frase totalmente bem preconceituoso, bem antigo. Mas uma pessoa falou isso há poucos dias, ou seja... E pelo contrário, né? Se nós formos comparar as práticas sexuais, né, de pessoas de nível culturais diferentes, nós vamos ver que daqui a pouco uma pessoa com poder aquisitivo maior tem bem mais parcerias sexuais do que aquelas pessoas com menos poder aquisitivo, né? Levando em questão já toda essa questão do acesso, da vida social da pessoa, da vida social. Então, assim, isso realmente é uma fala bem preconceituosa. Claro, o pobre, a pessoa que é pobre, que não tem um bom poder aquisitivo, né, ela acaba se expondo mais. Isso nós usamos essa linguagem também para o usuário de droga, né? Ele acaba se expondo mais porque a droga leva para a rua, expõe a rua, no caso do crack, né? A mesma coisa no caso, acaba se expondo mais. Muitas vezes o sexo se torna uma moeda de troca, né? Se torna uma forma de rendimento, então acaba se expondo mais. As profissionais do sexo acabam se expondo mais também por conta disso, né? Eu comparo assim, poxa, às vezes vem com algumas falas, né? Eu digo, poxa, mas elas não usam camisinha, elas ou eles, responsabilizando só uma parte. Quando são dois,
ou 3 ou 4 que têm relações sexuais. Quer dizer, a responsabilidade é de quem tem essas relações, não é de uma pessoa só. No caso do profissional do sexo, eu vou fazer um comparativo. Trabalho numa indústria, linha de produção. Meu chefe chega e diz para mim, Maria, eu preciso que tu faça hora extra hoje. Só que eu já estou cansada, né? Aí a Maria se lembra que tem os filhos em casa, que tem que fazer o rancho, que tem a luz para pagar, a água, o básico, o aluguel, suas necessidades básicas. O que a Maria diria para esse chefe? Mesmo cansada? Aceita? E acaba se expondo ao risco daquela jornada exagerada de trabalho, né? Trazendo isso para um profissional do sexo, que são as falas, né? Olha, eu quero transar, eu quero fazer esse programa, mas eu quero fazer sem camisinha, eu pago dobrado. O que aquela pessoa que está ali se lembra? Sexo é comércio ali. As pessoas costumam, as profissionais do sexo, até a gente pode entrar um pouquinho nisso, elas costumam procurar ajuda, sabendo do risco que tem, com profissionais como vocês? É comum? É comum. Digamos assim, as profissionais do sexo, elas têm consciência do risco a que elas estão expostas. Né? Tem profissional fazendo profilaxia, né, porque aconteceu, ou aconteceu também que o cliente sacaneou e tirou o preservativo na hora da relação. Quer dizer assim, ó, elas procuram sim ajuda para evitar doenças sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis e outras DSTs. Né? E também ocorre essa questão, né, da moeda, eu pago mais, né? Então, e acabam sim se expondo, porque é uma relação comercial, não é uma relação afetiva. Então, a gente tem que ter esses olhos também, né? E a responsabilidade seria de ambos, né? É de ambos. Que nem numa relação, mas a responsabilidade de usar preservativo é tua. Não, é de ambos. Né? Se tu quer, tem falas também, né? Aí já de pessoas também bem mais jovens, às vezes, mas como é que eu vou dizer, às vezes, para o meu parceiro que tem mais idade que eu quero usar camisinha? Ou fala principalmente homens de mais idade, mas até eu colocar o preservativo eu já perdi a minha ereção. Quer dizer, tem essas nuances que a gente tem que trabalhar e o serviço tem que estar disponível e aberto para ouvir isso. Opa, aconteceu? Vamos fazer profilaxia, né, para evitar. Aconteceu? Opa, está doente? Temos que tratar, então. Mas assim, a sexualidade, ela faz parte da nossa... Estamos vivos, tem saúde sexual envolvida, né? Nós não somos pessoas segmentadas, né? O conjunto, e esse conjunto tem que ser visualizado. Até sob o aspecto econômico também. Né? Muito bem, é verdade. Vamos ao intervalo, mais uma vez, voltamos já. Ok, estamos de volta. Esse é o último bloco do nosso Entre Linhas aqui na TV Univates. Vamos falar sobre HIV, né? Nós falamos já que iríamos tratar desse assunto também, e é um assunto, claro, que nos últimos anos, as últimas décadas talvez, né? Talvez 30 anos para cá, ou talvez mais, mas claro que se fala muito mais sobre isso do que acabou há décadas antes, há décadas atrás. E quando a gente fala em HIV, o que eu mais ouvi dizer é que no início, quando começou a se divulgar e se falar sobre, na grande mídia, década de 80, se tinha uma ideia errada, se tinha pouca informação, as pessoas tinham muito mais vergonha do que agora de falar sobre esse assunto, de buscar informações. Isso era visto como uma doença de pessoas de mau caráter, de pessoas talvez até com uma sexualidade diferente da maioria, de homossexuais, do padrão, enfim. Pelo menos é o que se dizia, né? Tinha uma série de coisas que eram ditas e com o tempo foi se desmistificando. Até que ponto isso continua? O que dá para falar sobre HIV? É muito amplo, a gente sabe que em 10, 12 minutos aqui não vai dar para falar, mas o que dá para falar de principal dos cuidados, até porque temos um dia aí que vai lembrar o combate também ao HIV. De dezembro. Né? Bom, HIV é doença de quem está vivo.
Perfeito. Tá? Não existe um grupo, antigamente se falava, inclusive nós trabalhadores de saúde, falávamos, grupo de risco. Não, isso mudou. Nós falamos, assim como as outras DSTs e STs, nós falamos em comportamento de risco. Teu comportamento de risco, teu comportamento é de risco? Eu tenho, sei lá eu quantas parcerias sexuais, mas todas com uso de camisinha. Teu comportamento já não é de risco. Eu tenho uma parceira, duas parceiras fixas e não uso camisinha com nenhuma. Teu comportamento é de risco. Tá? Então, comportamento, nós falamos em comportamento de risco. Mas eu me expus só uma vez. Opa, essa uma vez pode ter sido a tua bola da vez. Tá? Então, assim, nós, quando falamos em infecções sexualmente transmissíveis, nós falamos em comportamento de risco. A parte do HIV se criou muito essa questão das pessoas, dos homens masculinos, né? Homens homossexuais. Não se fala na questão feminina, né? Da homossexualidade feminina, que também é um risco, né? Então, assim, veio muito porque os estudos iniciaram nessa população específica na Califórnia, né, nos Estados Unidos, na década de 80. Então, esse estudo foi amplamente divulgado e ficou caracterizado, ficou na história, inclusive, da AIDS, como, né, esse registro da população homossexual masculina, mas não que ela não atingisse outras populações, né? Era visto como tratado nessa época, até ali, no meio da década de 90, como o câncer gay, né? Entre aspas, o câncer gay. E com a evolução, viu-se que não é só, né, a população homossexual masculina, mas sim atinge outra população. Tanto que o perfil de população que eu tenho registrada no serviço não é necessariamente homossexual masculino, né? São casais heterossexuais, a mesma situação da sífilis, construindo a sua vida, tendo seu bebê, que às vezes estão fazendo o diagnóstico exatamente nesse período. Por quê? Porque acreditava-se que até aquele momento não tinha nada, não estavam sentindo nada. Porque se associa a ter HIV a estar muito feio, a estar magro, a estar de forma X, de forma Y, né? As pessoas, quando se fala em AIDS, ou, né, principalmente AIDS, lembra logo de quem? Cazuza, né? Década de 80, Cazuza. Mas por que o Cazuza ficou daquele estado, né, emagrecido, com vínculos na face? Exatamente por causa do uso da medicação. Que a medicação naquela época, ela causava esse efeito adverso, né, que era a lipoatrofia, né, termo científico, lipoatrofia. Então, assim, mas não necessariamente, né, devido à AIDS. Claro que aí entra a questão estilo de vida também, né? Atualmente, as pessoas portadoras do vírus HIV, em tratamento, né, elas têm uma qualidade ótima de vida. Eu tenho em acompanhamento pessoas com 85, 86 anos, né, que vivem há mais de 30 anos com HIV/AIDS. Então, quer dizer, se cria muito mito, né, do homossexual masculino, e se esquece das outras populações, né, dos bebês, né, às vezes de mães que se recusam a fazer o exame de HIV, ou de homens que se recusam a fazer o exame do HIV enquanto a sua esposa está grávida. E aí, o que acaba acontecendo, né? O bebê acaba sofrendo todo esse impacto. Então, quer dizer assim, temos que desconstruir, né, esses mitos, né, que é dessa população. Temos que desconstruir. HIV é de quem está vivo. Maria, me expus, o que eu faço? Né? Fiquei na dúvida. Vamos fazer profilaxia, né, para não contrair o HIV?
O que é profilaxia? A profilaxia, né? A profilaxia são medicamentos, né? Medicamentos antirretrovirais, né? Que a pessoa que se expôs ao vírus HIV, tá? A profilaxia, na verdade, é um conjunto de medicamentos, né? Que para outras ISTs, e no caso do HIV, são antirretrovirais, que tem até 72 horas, né? Para fazer uso dessa medicação, para evitar, né? Que se teve contato com o vírus HIV, esse vírus se multiplique dentro do corpo. Quer dizer assim, ó, me expus, quanto mais cedo eu procurar um serviço de saúde para fazer a profilaxia, procurar o acesso ao medicamento para tomar, mais a minha chance de vir a me contaminar com o vírus HIV, pegar o vírus HIV, diminui a zero. Né? Não diminui a zero, às vezes, dependendo muito da situação, se passar das 72 horas ou se aproximar muito das 72 horas. Né? Isso é a profilaxia. Essa medicação tem que ser tomada, né? Tem um protocolo a ser seguido, tem que ser tomada por um período e a pessoa tem que ser acompanhada num serviço de saúde também. Essa é a profilaxia para exposições, né, sexuais, de acidente de trabalho ao HIV, né? Ou violência, é uma profilaxia, é um protocolo a ser seguido, digamos assim, medicamentoso e de exames. Tudo bem, então o HIV é um assunto, né, que a cada ano ele se fala, né, tem essa data também que lembra a nível mundial, né, o combate ao HIV. Muito se fala, no início, né, muito até a própria religião, sempre quando se fala em prevenção, em preservativos, ainda há discussão sobre isso, ainda há quem polemize esse tipo de situação, embora hoje o acesso esteja muito fácil. Preservativos são distribuídos aí de forma volumosa em festas, em qualquer lugar, né, que se vá. Isto ainda... O que falta? O que falta para conscientizar as pessoas, na tua opinião? Por que ainda se discute isso? Assim como se discute tantos outros temas, às vezes por tradição, por religião, né, por cultura das pessoas, a prevenção é uma delas, pelo que a gente pode ver. O que falta para as pessoas colocarem na cabeça que isso não é um problema mais nem a ser discutido, que as pessoas precisam se prevenir? Enfim, o que está se fazendo nesse sentido? Eu imagino que vocês também, evidentemente, fazem, mas o que falta para as pessoas colocarem isso na cabeça? Ninguém questiona por que tem que escovar os dentes, né? Se torna um hábito, né? Um hábito de saúde, para prevenção, né, de cáries, para gengivas sadias, ninguém questiona. Nós vamos falar daí, Júlio, na questão da construção cultural, né? Essa construção cultural que, né, da sociedade que tem que ser desconstruída. O preservativo, ele às vezes é visto como uma moeda de troca. Se tu me ama, não precisa usar, né? Se tu usar é porque tu tem alguma coisa, uma moeda, né, romântica. Muitas vezes é vista... como entra a questão religiosa, né, da questão de procriação, daí entra a questão também do anticoncepcional, né, quer dizer, o uso do preservativo está mais naturalizado entre os mais jovens, né, mais naturalizado entre os mais jovens. O adulto, acima dos 35 anos em diante, já tem, não digo a maioria, mas uma grande parcela tem dificuldade no uso, né? Até porque o que nós temos? Quando não se fala, o que não é falado não é lembrado. Escova os dentes agora, tem que escovar os dentes antes de dormir, quando acorda tem que escovar, depois da refeição. É uma questão de educação. Tá? Nós temos que desconstruir essa questão de que é feio, de que falar sobre sexo é feio, faz parte da vida. Eu falo sobre saúde bucal, agora eu não consigo falar sobre saúde sexual, né? Nós temos que desconstruir e realmente falar sobre saúde sexual. Falar sobre saúde sexual não é ensinar a fazer sexo. Fazer sexo é algo que tu vai descobrir, né, com o passar do tempo, com o teu amadurecimento. Saúde sexual é preparar
para o pleno exercício, ou seja, com cuidado do corpo, assim comparando de novo com a saúde bucal, né? Preparando desde ali de jovem, de tenro, né, para o exercício ativo da sua saúde sexual, do seu cuidado, e entra o preservativo no meio, sim. Entra o preservativo, entra os métodos de contracepção, entram tudo. Isso também é o exercício da autonomia, né? Então, assim, ó, mas nós temos tabus, porque enquanto pais, e os pais estão presentes em todos os espaços, né? Enquanto pais, nós temos sim dificuldades em falar com nossos filhos, jovens, adolescentes sobre isso. E às vezes na escola nós não devemos esquecer que os profissionais que estão lá, né, professores, eles também são pais e eles também vieram às vezes, né, de uma cultura, de um meio social que também não se falava de forma natural sobre saúde sexual, né? Então nós temos que levar isso em conta, que existe esse grande tabu social, né, de falar sobre sexualidade humana. Então, temos que desconstruir, naturalizar essa fala, falar sobre menstruação, meu Deus do céu, a coisa tem que ser escondida, às vezes no banheiro, dificilmente é debatida, isso faz parte, né? Falar sobre espermatozoides, sobre o processo, né, todo do menino, meu Deus do céu, né? Chama fulano para falar sobre isso aqui, nós não... E às vezes quando a coisa tem que ser falada, olha, sim, tem que se proteger, é importante, isso aqui mostrar, isso aqui é o preservativo, como se usa, olha, se coloca assim, dessa forma é mais seguro esse preservativo, é o feminino, é o masculino, isso aqui é o gel, né, que também é um insumo de prevenção. Quer dizer assim, ó, temos que falar mais sobre isso, né? Os profissionais de saúde, alguns conseguem, com certeza, falar mais sobre isso, e outros, às vezes, têm dificuldade, né? Mas, enfim, faz parte. Temos que falar mais sobre esse tema, educação sexual em vários espaços, seja aqui na universidade, porque, infelizmente, na universidade nós temos questões, né, sérias, parece. Se fala sobre sexo, mas sobre saúde sexual, opa, porque daí tu tira o foco do sexo. Saúde sexual é uma outra construção, onde o sexo é uma parte também, mas não é o todo, né? Temos que pensar esse modo de educar, né? Muito bem. Está aí, então. O assunto é muito importante, nós estamos chegando ao fim, quero agradecer a tua presença aqui. Realmente poderíamos ficar mais uma hora aqui conversando, sem dúvida, teríamos pauta para isso, mas quando o assunto é bom assim também o tempo acaba passando rápido, estamos chegando ao fim. Maria de Luz, obrigado por vir aqui e tomara que as pessoas realmente criem consciência e também procurem, se necessário, né, profissionais como você, certamente há outros também, mas que procurem ajuda se não conseguirem orientar, que procurem pessoas que orientem, que eu sei que é muito importante. Obrigado pela presença e uma boa noite para ti. Obrigada, Júlio. Uma boa noite. Tá certo. A Maria de Lourdes Werman conversando conosco, então ela é coordenadora do SAI, falou então sobre saúde sexual, de uma forma geral, nas mais diversas vertentes desse assunto, desse tema, e nós estamos encerrando dessa forma o programa Entre Linhas de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou e prometendo voltar na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Boa noite, até mais!